Olá! Hoje a gente vai falar de uma aliança que está de verdade redesenhando o cenário da inovação nas empresas. É a colaboração entre low code e pro code. Ok, vamos começar com uma pergunta que, olha, tira o sono de muito gestor por aí. A organização consegue criar aplicações na velocidade que o negócio precisa? Porque, né? O mercado não espera. A velocidade é implacável. E ter a ferramenta certa na hora certa é questão de sobrevivência. E para a gente ter uma ideia do tamanho do desafio, olha esse número: 5 vezes. A demanda por novas aplicações está crescendo 5 vezes mais rápido do que a capacidade da TI de entregar. Pensa bem, é uma corrida que, do jeito tradicional, a gente já sabe que não vai ganhar. É praticamente impossível. Pois é, e esse descompasso, essa distância, tem nome. É o App Gap Challenge. Basicamente, é o buraco entre o que o negócio precisa agora e o que a TI consegue entregar. E o pior é que essa lacuna só aumenta. Para ter uma ideia, a previsão é um déficit de 4 milhões de desenvolvedores no mundo. A conta simplesmente não fecha. Mas e se a solução não for só sair contratando mais gente? E se for sobre colaborar de um jeito diferente, mais inteligente? É exatamente aí que entra o tal do desenvolvimento de fusão. O desenvolvimento de fusão, ou Fusion Development, como se fala lá fora, é basicamente isso, uma parceria estratégica. Pensa assim, de um lado, a gente tem os desenvolvedores profissionais, a galera do Pro Code, que são os mestres do código complexo. Do outro, os especialistas de negócio, que conhecem os processos da empresa como a palma da mão e que agora, com as ferramentas low code, podem eles mesmos construir soluções. Então, o grande objetivo aqui é duplo, sabe? É dar autonomia para o pessoal do negócio criar as coisas rápidas do dia a dia, um painel, um formulário, um fluxo de aprovação. Enquanto isso, a TI se concentra no que é mais complexo. Garantir que tudo seja seguro, que escale, que tenha governança, construindo a base, a lógica de negócio central. Claro, como toda ideia nova e que muda o jogo, essa abordagem vem cheia de mitos. Então, bora quebrar alguns dos principais equívocos sobre isso. O primeiro mito, e talvez o maior deles, o low-code vai acabar com o emprego do desenvolvedor. Gente, a realidade é justamente o contrário. Essa abordagem valoriza demais o desenvolvedor profissional. Pensa comigo. Ele para de perder tempo com tarefa repetitiva e foca no que realmente é desafiador, na arquitetura robusta, nas integrações complexas, em criar os componentes que vão ser a base para tudo. Outro mito bem comum. Low-code é só para fazer coisinha boba, aplicativo interno descartável. Errado! Quando a gente combina as plataformas low-code modernas com microserviços bem construídos pela equipe de Procode, dá para suportar sistemas de missão crítica. Sim, aqueles que são essenciais para a empresa funcionar. Agora, o grande fantasma da TI, o tal do Shadow IT. Sabe quando as áreas de negócio saem usando softwares e criando soluções por conta própria, sem ninguém da tecnologia saber? Isso gera um risco de segurança de dados enorme. A grande sacada aqui é que uma estratégia de fusão bem feita faz exatamente o oposto. Ela joga luz nessa sombra, traz todo mundo para um ambiente controlado, onde a TI define as regras, a segurança, a governança e todo mundo sabe o que está sendo criado. Tá, a teoria parece boa, né? Mas como é que essa colaboração funciona na prática, no dia a dia? Vamos dar uma olhada no ciclo. O modelo é conhecido como desenvolvimento em 2 passos. É bem simples de entender. Primeiro passo, a galera de Procode constrói os bloquinhos de Lego, sabe? Componentes seguros, APIs, conectores, tudo pronto e testado. Segundo passo, o pessoal do negócio, os chamados Citizen Developers, pegam esses bloquinhos já aprovados e montam as soluções que eles precisam. Tudo de forma visual, arrastando e soltando. E essa montagem com os bloquinhos pode seguir diferentes caminhos dependendo do que se quer fazer. Para algo bem simples, tipo um formulário do feedback, se usa o padrão óbvio, que é praticamente 100% low-code. Agora, para sistemas mais parrudos, o padrão composto é o caminho. Ele permite que uma interface bonita, visual, feita em low-code, se conecte com toda a lógica complexa que os desenvolvedores criaram por trás. E o mais legal disso, a empresa consegue inovar na ponta, na experiência do usuário, sem precisar mexer no coração do sistema, mantendo ele seguro e estável. Beleza, tudo isso, quando dá certo, gera resultados incríveis. Mas claro, nem tudo são flores. Como em toda grande mudança, existem armadilhas no caminho. E quando a gente fala de resultados, os números são de cair o queixo. Dá uma olhada. Aceleração de até 10 vezes no tempo de desenvolvimento e uma redução de até 70% nos custos. Isso não é só uma melhoria. Isso pode mudar o jogo da competitividade para uma empresa. E isso não é papo de vendedor, não. É realidade. Olha o caso da T-Mobile.
Eles criaram uma plataforma interna, a Orbit, onde centenas de pessoas das áreas de negócio constroem seus próprios apps e fluxos. E não é para coisa pequena, não. A diretoria usa essas ferramentas para aprovar as novas iniciativas da empresa toda. Isso sim é democratizar a tecnologia. Outro exemplo fantástico é o do H&M Group. Eles sacaram uma coisa fundamental. Para a coisa não virar bagunça e poder crescer, precisava de organização. O que eles fizeram? Criaram um centro de excelência, um COE. É como se fosse o time que cria as regras do jogo, dá suporte e garante a segurança de milhares de soluções que são criadas por gente de toda a empresa. Mas, de novo, é importante manter os pés no chão. A falha é um risco muito real se a implementação for feita de qualquer jeito, sem planejamento. E os problemas mais comuns costumam ser dois. O primeiro, integrações mal planejadas com aqueles sistemas gigantes e antigos tipo SAP, Oracle. Isso aí dá problema em quase metade dos projetos. E o segundo, que é muito perigoso, o tal do vendor locking. É quando a empresa fica tão dependente de um único fornecedor de low-code que fica presa. Virar refém de uma tecnologia é uma péssima ideia. Então, a pergunta é: como fugir desses problemas e garantir todos aqueles benefícios? A boa notícia é que existe um roteiro, um passo a passo para fazer isso do jeito certo. E o caminho é basicamente este, em 5 passos. Primeiro, avalie o impacto. O quão crítico é isso, qual custo se der errado. Segundo, crie aquele centro de excelência que a gente falou, para definir os padrões e treinar todo mundo. Terceiro, padronize as APIs para tudo conversar de forma segura. Quarto, segurança em primeiro lugar, implementando o princípio do privilégio mínimo, ou seja, cada um só acessa o que realmente precisa. E por último, e talvez o mais importante, comece pequeno. Resolva um problema real com um projeto piloto, aprenda com ele e só depois do sucesso, comece a escalar. Para fechar, vamos voltar àquela pergunta sobre inovação. De onde vai vir a próxima grande ideia da empresa? Da TI ou do negócio? A verdade é que com essa fusão a pergunta perde o sentido. A inovação deixa de ser responsabilidade de um só lugar e vira uma força conjunta, um motor que move a organização inteira. A resposta então é de ambos, juntos.